A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do Básico e Médio em Teologia. E a aula de hoje é de Geografia Bíblica. Gravaremos apenas uma aula, porque o estudo está bastante resumido na apostila. A página que eu quero que vocês vejam é a página 31, lição 6, onde está escrito Entendendo a Geografia Bíblica. Eu estarei colocando aí no grupo alguns vídeos, porque a aula de Geografia Bíblica ela é bastante visual, com mapas, mostrando a região, vai ter parte sobre desertos, parte sobre rios, mares, montes, e tudo isso vai ficar melhor compreensível se for em vídeo mostrando, ou em mapas. Como no momento nós não estamos com os recursos para colocar mapas, apenas estamos aqui com uma explicação da apostila, eu vou aproveitar do recurso que nós temos da internet e vou colocar os vídeos aí para que vocês possam agregar um maior conhecimento. Acompanhem na apostila, leiam, se tiverem dúvida podem me mandar mensagem que eu terei o maior prazer em esclarecer. Duas coisas importantes aqui na apostila que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vão cair na prova, o que é geografia. A palavra geografia, etimologicamente, significa descrever a terra. Geo é terra e grafia é descrever. Então, etimologicamente, geografia é descrever a terra. Mas esta ciência, até o século XIX, limitava-se a descrever, mas após esta época passou também a explicar. E esse é o ponto importante da geografia bíblica. Por que nós estudamos as terras bíblicas? Por causa dos acontecimentos nesses lugares, por causa dos fatos que ocorreram ali. Virando a página 32, tem o mundo, a geografia do mundo bíblico. A geografia bíblica ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Então veja que o mundo bíblico é importante porque foi lá que Deus revelou seu propósito. A revelação divina foi naquele lugar, naquela região. E esse meio ambiente também influenciou os seus habitantes, como aqueles que habitaram nos desertos, como aqueles que habitaram perto de rios. Tudo isso, esse meio ambiente também influenciou na vida dos habitantes. Eu peço que vocês leiam direitinho a apostila e eu vou levar vocês para a página 36, onde está escrito, que é a lição 7, página 36, planícies, vales, planaltos e montes. E eu vou pedir para vocês um trabalho sobre os montes de Israel, os montes das regiões das terras bíblicas. Está na página 40, montes, e ele vai falar sobre os montes de Judá, que é o Monte Sião, Monte Moriá, Monte das Oliveiras, Monte da Tentação, Monte de Efraim, Monte de Naftali, Monte Carmelo, Monte Tabor, Monte de Gileade e Monte Sinai. Mas eu quero que vocês pesquisem mais, existem muito mais montes além desses, e eu quero que vocês me digam tudo sobre o monte, inclusive onde ele aparece no texto bíblico e o que foi que aconteceu. Então, esse é o trabalho de vocês para a matéria de Geografia Bíblica. Por último, a última lição, a 8, ele fala sobre desertos, mares e cidades bíblicas, e eu estarei colocando aí para vocês os vídeos sobre o Mar Vermelho, sobre o Mar Morto, sobre o Rio Jordão. Vou estar colocando vários vídeos para vocês assistirem e acompanharem essa parte da geografia bíblica, onde ele vai falar sobre rios, mares e cidades. Algumas cidades que ele coloca aqui, ele colocou apenas Belém, Beceba e Cafarnaum. Mas eu vou estar colocando outras cidades. Nós temos a cidade de Jericó, nós temos as cidades do Novo Testamento, nós temos várias cidades bíblicas muito importantes. E falando da cidade de Jericó, é bem interessante que a cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas dali da região bíblica e foi uma das cidades que mais foi destruída e reconstruída. E na Bíblia nós temos dois textos que parecem se contradizer, e eu já vi alguns alunos meus curiosos, preocupados, com relação a esse texto. E um está em Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34, que fala que Jesus estava saindo de Jericó e quando ele tem aquele encontro com o cego Bartimeu. Lá em Mateus
Marcos 10, 46, também fala a mesma coisa, que Jesus está saindo de Jericó quando ele tem esse encontro com o cego Bartimeu. Porém, Lucas 18, versículo 35, ele vai contar a mesma história, mas ao invés de Jesus estar saindo de Jericó, Jesus está entrando em Jericó. E aí fica aquela dúvida, afinal de contas, Jesus estava saindo ou estava entrando? Tem também a questão se era um cego ou dois cegos. A parte dos cegos vai ficar para uma próxima oportunidade, mas a parte de entrando ou saindo de Jericó, eu já posso explicar agora, aproveitando que nós estamos falando de geografia bíblica. Lá no livro de Josué, no seu capítulo 6, versículo 26, quando Josué destrói a cidade de Jericó, ele lança uma maldição sobre qualquer pessoa que tentar reconstruí-la. Essa maldição, ela acontece, ela se realiza no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Exatamente como Josué amaldiçoa, acontece. Porém, muitas outras Jericós foram construídas e foram destruídas depois disso. E Jesus estava, nesse episódio, saindo de uma Jericó antiga, uma Jericó que havia sido destruída, estava ali só os escombros, e entrando numa Jericó nova, reconstruída, uma nova Jericó. E o cego ficava nesse caminho, saindo de uma antiga Jericó e entrando numa nova Jericó. Alguns estudiosos dizem que essa antiga Jericó, da qual Jesus estava saindo, que estava ali só os escombros, era a Jericó do Antigo Testamento. E essa nova que ele estava entrando é a Jericó do Novo Testamento. Hoje, em Israel, e eu vou colocar para vocês aí um vídeo falando sobre a Jericó dos dias de hoje, ela está justamente localizada, eu tenho uma anotação, a atual cidade de Jericó, chamada Ericá, foi fundada no tempo das Cruzadas e situa-se a leste da Jericó do Novo Testamento e a sudoeste da Jericó do Velho Testamento. Então, existem três. Duas que são escombros, são sítios arqueológicos, e uma que é a Jericó atual, que se chama Ericá. Quando nós estudamos geografia bíblica, nós aprendemos todas essas questões particulares que nos ajudam também a interpretar melhor a Bíblia. Outra coisa também que as pessoas sempre nos perguntam é sobre onde está localizada ou onde estava localizado o Jardim do Éden, isso mesmo. Por quê? A dica que a Bíblia nos dá é que o Jardim do Éden, vamos dizer assim, passava por dentro do jardim 4 rios, e 2 deles são muito conhecidos de nós nos dias de hoje, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. E esses rios ficam aonde? Ficam ali na região da Mesopotâmia, que é o atual Iraque hoje. Então, já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia de que o Jardim do Éden ficava por ali. Existem muitas teorias e eu vou colocar algumas aí para vocês que vocês possam saber. Lembrando que são só teorias, nenhuma delas podem ser provadas, porque verdadeiramente não tem mais como nós sabermos onde ficava. A gente acredita que ficava naquela região, porque na época era uma região extremamente fértil, de planícies muito belas, muito, bem cultivadas, porque a região de 4 rios, as suas margens são muito cultivadas, devia ser um lugar muito bonito, exatamente como a Bíblia descreve, com muitas plantas, um jardim verdadeiramente. E o Senhor Deus coloca o homem ali. É claro que após todos os acontecimentos que vocês sabem da Bíblia, vem o dilúvio. E com o dilúvio, muito da geografia dos lugares foi mudada. Muitos lugares onde havia rios, esses rios foram soterrados, tanto que o Gihon e o Pison desapareceu. Muitos rios que tinham uma mesma nascente, essas nascentes se dividiram por causa do dilúvio, que é o caso do rio Tigre e Eufrates, que tinham a mesma nascente e hoje possuem 2 nascentes diferentes lá na Turquia. Então, após o dilúvio, houve muita mudança na geografia. Por isso que hoje é impossível determinar com certeza onde ficava o Jardim do Éden. Mas eu vou colocar para vocês as teorias, tá bom? Para que vocês tenham conhecimento, tá? Não é para dizer para vocês que uma ou outra é a verdadeira. Não tem como saber. É apenas teoria. Então, essa é a matéria de geografia bíblica.
vai ser complementada com os vídeos, porque como eu falei para vocês, é muito visual a parte da matéria de geografia bíblica, e eu quero que vocês compreendam que as nossas aulas online, elas são muito importantes se vocês seguirem o processo. Qual é o processo? Leitura da apostila, assistir a minha explicação e ver os vídeos que eu estou colocando, porque os vídeos vão somar a apostila e somar a minha explicação. A minha explicação não é longa, não é demorada, porque eu também não quero que os irmãos, eu sei que os irmãos trabalham, muitas vezes só vão conseguir ouvir o vídeo já no carro ou fazendo alguma coisa, então eu faço que a minha explicação seja bastante sucinta, mas para que você entenda que estudar é necessário, aprender vai fazer você crescer e tudo exige esforço. Se esforce, que eu tenho certeza que em breve você estará se formando nessa linda, linda matéria, linda disciplina da teologia. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e qualquer dúvida podem me chamar. Deus abençoe.